Olá, está começando mais um vídeo aqui no canal Arqueologia e Pré-História da nossa série sobre evolução humana, uma série realizada em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. E no episódio de hoje a gente vai finalmente começar a falar sobre as espécies hominíneas. No vídeo de hoje a gente fala sobre o hominídeo mais antigo, a espécie mais antiga a ser associada à nossa linhagem evolutiva, o Sahelanthropus chadensis. Juca, veja esse latim, é Sahelanthropus chadensis. Como já explicado em episódios anteriores, a linhagem hominínia corresponde a todas as espécies ancestrais de nós, humanos modernos, até chegar nos nossos ancestrais em comum com as espécies do gênero Pan, ou seja, os chimpanzés e os bonobos. Os dados paleontológicos e genéticos apontam que o nosso ancestral em comum viveu mais ou menos entre 9 e 7 milhões de anos atrás. E a espécie associada à nossa linhagem que mais está próxima dessa data é essa daqui, é o Sahelanthropus chadensis. Sahelanthropus. A primeira evidência da existência do Sahelanthropus chadensis foi encontrada em uma escavação paleontológica no deserto do Saara, numa região conhecida como Djurab, no norte do Chad. A escavação foi então coordenada pelo paleontólogo francês Michel Brunet, que junto com seus colegas publicou um artigo na Nature em 2002, relatando a descoberta de um crânio e, é claro, os dados da análise desse crânio. Esse espécime aqui, então, ele foi apelidado de Tumai, que no idioma Guran, que é falado lá no deserto do Djurab, significa esperança de vida. Só que desde a descoberta desse espécime aqui, nenhum outro fóssil foi descoberto. Infelizmente, uma datação absoluta para esse espécime aqui nunca foi possível. No entanto, se a gente considerar a datação relativa pela biocronologia, ou seja, a gente entende qual a idade desse indivíduo aqui a partir dos outros seres vivos que foram encontrados, outros fósseis da mesma formação geológica, a gente consegue estimar a idade desse fóssil aqui entre 7 e 6,2 milhões de anos atrás. E se você lembra dos episódios anteriores, você sabe que a gente está falando de um período geológico conhecido como Mioceno. Infelizmente, como essa espécie foi definida apenas com base nesse espécime, que é esse crânio, mais alguns fragmentos de mandíbula, alguns ossos, alguns dentes, que não é muita coisa que se preservou, a gente não consegue ter uma ideia da extensão territorial em que viveu essa espécie. Aliás, é bom lembrar que a região onde esse rapazinho aqui foi encontrado, apesar de hoje ser um deserto, na época não necessariamente era um deserto. Aliás, os dados paleoambientais indicam que a região era, na verdade, uma floresta, possivelmente uma floresta subtropical, ou então estava começando a desertificação da região do deserto do Saara, e naquela região haveria um lago e provavelmente começaria um tipo de savana a se formar na região. Inclusive, a expansão de um deserto, de uma savana, ou seja, um ambiente a qual esse carinha aqui não estava adaptado, pode ter sido uma das causas da extinção dos Sahelanthropus chadensis. Afinal, é muito provável que essa espécie aqui ela teria um comportamento mais arborícola do que um comportamento mais similar ao da gente, que somos bípedes obrigatórios, como visto nos últimos episódios da série. Todas as principais características que vieram a definir essa espécie como uma espécie nova, o Sahelanthropus chadensis, são baseadas com base nesse crânio aqui. E um crânio pode revelar muita informação, mais do que você pode estar imaginando. O tamanho do cérebro não tem um valor muito preciso. Isso porque o fóssil sofreu processos tafonômicos que alteraram a sua estrutura. O crânio ele estava achatado originalmente e meio torcido. Então foi necessário que pesquisadores fizessem uma reconstrução em 3D do fóssil e ajustassem ele para ter uma maior simetria. Graças a essa reconstrução, sabemos que o cérebro desses seres possui entre 320 e 380 centímetros cúbicos. Esse é um tamanho similar ao cérebro dos chimpanzés, que varia desde 320 até 480 centímetros cúbicos. Mas na verdade o tamanho do cérebro não é a principal característica que a gente vai usar para definir ele como sendo da nossa linhagem, da linhagem hominínia. Se você olhar ele de frente ou ele de lado, ele até se parece um pouco mais com um crânio de chimpanzé do que com um crânio de Homo sapiens.
Mas uma das características que leva a entender que essa espécie não está relacionada à linhagem dos chimpanzés, por exemplo, é justamente a ausência desses caninos tão grandes que os chimpanzés têm, como a gente viu nos últimos episódios, sobre como que a gente faz para associar espécies à linhagem hominínia. Mas a característica principal para a associação desta espécie à linhagem hominínia está relacionada ao foramen magnum, como a gente viu também no último episódio. Foramen magnum, que é esse buraquinho que a gente tem aqui embaixo do crânio, assim como também tem os chimpanzés, e é nesse buraquinho aqui onde se encaixa a coluna vertebral. Pelo posicionamento desse buraco, do foramen magnum, a gente sabe dizer que o Sahelanthropus chadensis teria uma postura mais ereta do que, por exemplo, o chimpanzé. Em comparação com outros grandes símios, o foramen magnum do Tumai está muito mais próximo do centro do crânio. Isso é um indicativo muito importante da postura dessa espécie. Ainda que ele não fosse tão ereto quanto humanos modernos, ele não andaria tão curvado quanto um chimpanzé, dando aí indício de uma possível bipedia. Como eu falei no comecinho do vídeo, a gente tem um ancestral em comum com os chimpanzés que viveu entre 9 e 7 milhões de anos atrás. A gente não sabe dizer se o Sahelanthropus chadensis tem uma ancestralidade direta com esse elo perdido, o ancestral em comum entre humanos e chimpanzés. Afinal, a gente não consegue fazer uma relação com o DNA, porque não se preserva o DNA, se é um fóssil não tem DNA. Assim como a gente não pode dizer que nós somos ancestrais diretos do Sahelanthropus chadensis. Na verdade, toda essa questão de ancestralidade continua muito fragmentária quando se trata do Sahelanthropus chadensis. Afinal, a gente só tem uma espécie preservada. No entanto, mesmo que fragmentárias e raras, essas informações são mais do que suficientes para a gente saber que já existiam seres com características muito mais próximas aos seres humanos, já com uma postura que vai levando a uma bipedia entre 7 e 6,2 milhões no norte da África. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo da nossa série Evolução Humana, produzida pelo canal Arqueologia e Pré-História em parceria com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. E se você ficou com alguma dúvida relacionada ao Sahelanthropus chadensis, não deixe de colocar seu comentário aqui embaixo do vídeo. E em breve a gente vai fazer um vídeo respondendo a todas as dúvidas que vocês estão deixando ao longo da nossa série. Não vai perder o nosso próximo episódio, onde a gente vai falar sobre a segunda espécie mais antiga associada à nossa linhagem, o Orrorin tugenensis.